as famílias que necessitam. Para isso, você pode entregar as suas doações na secretaria da igreja. Glória a Deus, queridos. O Senhor te abençoe, te guarde. Eu creio que essa noite é uma noite profética e eu não sei, mas tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem alguém que está aí? O Senhor te abençoe. Tem mais alguém? Está nos visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda, viu, querido? O Senhor te abençoe. Eu queria convidar, o Senhor te abençoe lá no fundo. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia, todos agora, abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. E eu creio que essa noite o Espírito Santo vai falar conosco. Hoje nós estamos no 10º dia da campanha. E nós vamos falar sobre o poder de Deus, o poder em ação, mas não há poder maior do que o poder da gratidão, queridos. E nós às vezes não entendemos que a gratidão é uma das chaves, uma ferramenta de Deus que abre os céus. Nós acabamos de assistir aqui, né? A Laura, ela insatisfeita com aquilo que ela ganhou, mas Deus sabe o que cada um de nós precisamos, amém? Quantos creem que Deus sabe o que você precisa nesses dias? A gratidão, ela abre porta, a ingratidão, ela fecha porta. Toda vez que nós entendemos o poder da gratidão, Deus vai abrir as janelas do céu sobre nós. E eu quero que você abra comigo aí no livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, a partir do verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ficar de pé, queridos? Você que está em casa, vamos nos colocar de pé. Pegue a sua Bíblia. Isso, pegue a sua Bíblia. A hora que eu falar "o", você continua lendo para mim, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e "o". Espera aí, só um minutinho que eles vão colocar o versículo de novo para mim, que sumiu aqui do telão, tá bom? A hora que eles colocar aqui, nós vamos declarar novamente. Vamos lá, me ajuda aí, Luquinha. Dá para colocar o versículo aí? 1, 2, 3 e "o". Tá ruim, até para ensaio tá ruim. Pega a sua Bíblia aí na sua mão, porque não está dando para colocar aqui no telão. Vamos lá então, 1, 2, 3 e "o". Parece que tem versão diferente aí, né, queridos? Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, que o fogo do Senhor esteja ardendo no nosso coração nessa noite, assim como a tua palavra diz, que o fogo do Senhor vai arder continuamente, e não vai se apagar na nossa vida, que o fogo da tua presença, da tua graça, esteja presente na sua igreja, e que essa noite o Senhor esteja acendendo a chama no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos assentar, igreja. Aqui no livro de Levítico diz que a chama de Deus, ela vai arder continuamente na nossa vida, queridos. E antes de nós passarmos diretamente para a palavra, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o fogo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder em ação, mas para nós entendermos o que é o poder em ação, nós precisamos entender o que é o fogo de Deus, o que representa o fogo de Deus na minha vida e na sua vida. E essa noite nós vamos falar sobre o poder de Deus em ação, o poder de Deus em ação, o fogo de Deus em ação na nossa vida. A Bíblia fala que o fogo de Deus, ele é um fogo que consome. Então, para nós entendermos, queridos, um pouco sobre o poder de Deus, nós temos que entender o que é o fogo de Deus. A Bíblia fala que o fogo de Deus, ele vai à frente. O fogo de Deus é um fogo consumidor. O fogo, ele fala do poder de Deus, o fogo fala da presença, o fogo, ele fala da ação de Deus na sua vida e na minha vida. Então aqui, quando você pega, eu vou estar citando algumas coisas para vocês, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, diz que o fogo de Deus, ele vai arder, e ele vai na nossa frente. No livro de Joel, fala assim, que o fogo de Deus, ele vai à frente, e vai na nossa retaguarda, guardando a nossa vida.
Também a palavra de Deus diz que o fogo de Deus é a palavra do Senhor em ação. Então, para nós entendermos o poder, nós temos que entender como o fogo de Deus, ele age no meio da igreja, e como que o fogo de Deus, ele age na nossa vida. Também o Espírito Santo é representado pelo fogo. No livro de Atos, capítulo 2, fala que veio como língua de fogo no meio da igreja. Então, o fogo também representa a palavra, o fogo representa a presença, o fogo representa o mover de Deus no nosso meio. Então, o poder de Deus, ele é representado pelo fogo. E eu creio que nesses dias o fogo de Deus vai ser derramado no meio da nação, amém, queridos? A presença do Senhor vai ser derramada na sua vida e na minha vida. E se nós queremos, querido, o fogo de Deus, se nós queremos o poder de Deus, tem algumas condições para que nós venhamos a receber o fogo do Senhor. E meditando hoje na palavra do Senhor, hoje meditando, no poder de Deus, o fogo, ele sempre vai arder sobre o altar. O fogo só vem sobre o altar. E a Bíblia diz que o altar representa a minha vida, e o altar representa a sua vida, amém? Quantos aqui são altares do Senhor, queridos? A sua vida tem que ser um altar. Altar é o quê? Altar é lugar de entrega, altar é lugar de renúncia, altar é lugar de você entregar o seu melhor para o Senhor. Então a Bíblia fala que hoje, o altar, no Velho Testamento, havia vários altares. Hoje o altar é a sua vida, e o altar é a minha vida. A nossa vida tem que ser uma vida de altar, tem que ser uma vida de entrega, tem que ser uma vida de renúncia. E quando nós entendemos isso, queridos, mas não tem que ser apenas o altar, não basta apenas ser altar, mas tem que ser um altar restaurado. Lá no livro de, se eu não me engano, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30, antes que Deus viesse, o profeta Elias, ele restaurou o altar. A nossa vida tem que ser uma vida que Deus restaurou nesses dias. A nossa vida precisa ser restaurada. Como a sua vida é uma vida de altar, e lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim para mim e para você: apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. No Velho Testamento, queridos, tinha que sacrificar animais, tal. Hoje, o sacrifício é a sua vida, e o sacrifício tem que ser a minha vida. A nossa vida tem que ser uma vida de entrega no altar do Senhor. Por isso que no livro de Romanos 12 diz assim: apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Hoje, Deus, ele não pede mais sacrifício de animais, mas Deus pede com que eu e você venhamos a sacrificar a nossa vida, sacrificar as nossas vontades, sacrificar o nosso eu. Então isso hoje é o nosso culto racional diante do Senhor. Eu acho que não está aparecendo aí os slides aí, está aparecendo, está não? Deu B.O.? Deu? Então hoje, queridos, a nossa vida tem que ser uma vida o quê? Restaurada diante do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Reis, capítulo 18, que antes que Deus viesse com fogo, houve uma restauração. Eu creio que nesse tempo Deus está restaurando a sua igreja, Deus está restaurando o seu povo. Se nós queremos ter uma vida de poder, que o Espírito Santo ele venha com poder, há uma diferença, queridos, entre o derramar do Espírito e uma visitação do Espírito. Se nós queremos que na nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, queridos, você pode vir no culto, você ter uma visitação do Espírito tal, mas Deus quer que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito do Senhor, que na segunda, na terça, na quarta, sabe, lá no seu trabalho, na escola, as pessoas olhem para você e falam: o que aconteceu com você? Tem algo diferente na sua vida. Então há uma diferença entre o visitar de Deus e o derramar de Deus na nossa vida. E tudo que Deus quer é um derramar dele nesses últimos dias, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Quantos aqui são igrejas, querido? Você é a igreja do Senhor? Levante as tuas mãos aos céus, levante as tuas mãos, feche os seus olhos, fala assim: Deus, eu não quero apenas o teu visitar,
mas eu quero ser cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio, Senhor, da tua unção, que a presença do Senhor esteja na minha vida, esteja na minha casa, esteja presente todos os dias na minha vida, que seja um tempo do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém, queridos? Sabe, queridos, então uma vida de altar, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, o que Deus quer de mim e de você, queridos, para que o poder dele venha sobre nós, é que nós tenhamos uma vida de altar. E esse altar hoje, queridos, a Bíblia lá em Pedro, 1 Pedro, fala que nós somos pedras vivas construídas, no qual o Senhor levanta como altar na sua casa. A sua vida tem que ser um altar, onde você entrega a tua vontade, onde você entrega os teus sentimentos. E eu quero te perguntar nessa noite, queridos, para que você receba o poder de Deus, tem alguma coisa que precisa ser restaurada na sua vida nesses dias? Precisa de alguma restauração? Será que a sua vida espiritual precisa de restauração? Será que a sua vida familiar precisa de restauração? A sua vida financeira? Será que a nossa vida não precisa ser restaurada? Não basta apenas ser altar, mas nós precisamos ser restaurados. O altar precisa ser restaurado, a igreja precisa ser restaurada. Eu creio que nesse tempo Deus está restaurando a sua igreja, porque lá no livro de Reis, capítulo 18, depois que o altar foi restaurado, Deus ele derramou do seu fogo, Deus ele veio com a sua presença, e eu creio que nesses dias, mais do que nunca, a igreja do Senhor está sendo restaurada na intimidade, restaurada na fé, restaurada na comunhão, na presença do Senhor. Eu estava lendo um livro, queridos, eu achei muito interessante, ali nos Estados Unidos, ali tem uma cidade, um vilarejo, uma cidade ali, se eu não me engano, de uns 5.000 habitantes, e aquela cidade, ela é situada geograficamente do lado de um rio, então eles iriam construir ali uma hidrelétrica. Então aquela cidade ela seria inundada, aquela cidade ela ia ser inundada tal, então eles avisaram para aquele povoado, eles compraram as casas, e avisaram para eles que dentro de 5 anos, eles teriam que sair daquelas casas, porque todo aquele espaço seria inundado. Então passou 6 meses, passou 1 ano, eles começaram a perceber que as pessoas começaram a deixar os seus quintais, abandonar ali as suas casas, começou a crescer o mato, havia muito lixo na cidade, eles não mais recolhiam o lixo da cidade, começou a ter muito bicho, e o tempo foi passando e eles não saíram daquela cidade, mas havia muito lixo, aquela cidade ficou uma cidade abandonada. Então de repente um homem daquela cidade levantou no meio, e ele disse uma frase, que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante, ele disse assim, olha só que interessante, onde não há fé no futuro, não há força no presente. Aonde não há fé, aonde não há esperança, não há força no presente. E quando eu ouvi essa frase, queridos, isso retrata bem o que está acontecendo nesses dias. Se não há uma esperança no futuro, ele diz que aonde não há uma fé no futuro, mas a fé, ela não é para o futuro é esperança, porque a Bíblia diz que a fé é agora, então fé é para hoje, é para esse momento, o amanhã é esperança, porque então nós precisamos entender, aonde não há esperança no futuro, a força se torna pequena no presente. Então tem muitas pessoas que a força está fraca, porque não conseguem enxergar o futuro, não conseguem enxergar o amanhã. Mas eu creio que nesses dias Deus tem restaurado a sua igreja, amém? Deus tem restaurado o seu povo. Mas como que nós podemos, querido, receber o poder de Deus? Como que nós, como igreja, podemos experimentar do poder do Senhor nesses últimos dias? E uma coisa que eu vejo, queridos, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega,
Altar é lugar de nós entregarmos as nossas vontades. E no Velho Testamento, queridos, havia 4 tipos de sacrifício. E eu quero fazer uma tipologia agora. No Velho Testamento, na época ali de Israel, eles faziam 4 tipos de sacrifício. Em Levítico capítulo 1, havia um tipo de sacrifício. Em Levítico 2, 3 e Levítico 4. Ali ele explica que havia 4 tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício, queridos, lá em Levítico 1, fala da oferta queimada. Pastor, o que é oferta queimada? Não dá tempo de nós lermos agora, mas você anota aí e depois você lê em casa. Acho que colocou aí para nós, né? O poder de Deus na nossa vida. Pode passar um pouquinho. Isso. Pode passar mais um pouco aí para nós. O fogo só pode arder sobre o altar. A nossa vida é o altar. Quantos creem que a sua vida é o altar, queridos? Fala assim: a minha vida simboliza o altar. Coloca o próximo aí para mim. Algumas condições para a manifestação do poder de Deus. Há algumas condições. Pode continuar. O altar tem que estar pronto, amém, queridos? Não basta apenas ser altar, o altar tem que estar pronto, amém? Fala assim, bate assim no seu peito, fala assim: não basta apenas ser altar. Fala assim: o altar tem que estar pronto, restaurado, curado, amém, queridos? Então não basta apenas ser altar, o altar tem que estar pronto. Vamos lá, Luquinha, coloca para mim. O sacrifício tem que ser voluntário. Então a Bíblia fala que para mim e para você, querido, o sacrifício tem que ser voluntário. O sacrifício não é forçado. Deus respeita, né, o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Você pode estar nesse lugar ou não. Você pode escolher ler a Bíblia. Você pode escolher buscar o Senhor. Mas deixa eu te falar, quando você tem algo voluntário no seu coração, fala: Deus, eu te desejo, eu quero te buscar todos os dias da minha vida. Então tem que ser algo voluntário, não é algo forçado. Pode colocar o próximo aí para nós, Luquinha. Quais são os sacrifícios, né, que nós temos que colocar? No Velho Testamento, queridos, há 4 tipos de sacrifício. Então quando o povo de Israel, eles iam sacrificar ali no altar, havia 4 tipos, e cada tipologia hoje representa algo na sua vida e representa algo na minha vida. O primeiro sacrifício é a oferta queimada. Está lá no livro de Levítico. O que é a oferta queimada? Quando eles pegavam o boi por inteiro e colocavam no altar. O que isso representa hoje na sua vida e o que representa na minha vida? Que nós temos que colocar a nossa vida numa totalidade no altar do Senhor. Sabe, algumas pessoas colocam algumas áreas da sua vida, mas Deus quer o quê? A totalidade. Você tem colocado tudo na mão do Senhor, queridos? Você tem colocado a sua vida familiar, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, você tem colocado a sua alma, você tem colocado a sua família no altar do Senhor? Ou tem coisas que você fala: não, Deus, isso aqui eu não coloco no altar, esse aqui pode deixar que eu tomo conta? Tem alguma coisa que você tem tomado conta até hoje, queridos? Que às vezes a gente fala assim: não, deixa Deus tratar. Eu já vi isso demais. A hora que Deus começa a tratar, a pessoa fala: não, Senhor, não faz isso. Alguém já viu isso ou não? Eu já vi demais, queridos. A pessoa fala assim: eu entreguei na mão do Senhor. E a hora que o Senhor começa a tratar, a pessoa fala: não, Senhor, isso aqui não. Sabe uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entregar nas mãos do Senhor, querido? A vida financeira. As pessoas têm medo de entregar na mão do Senhor. As pessoas têm medo do dia de amanhã. Então a primeira coisa, no livro de Levítico 1, fala da oferta, a oferta queimada. É aquela oferta que você entrega tudo, a sua vida, a totalidade. A segunda oferta, queridos, em Levítico 2, fala da oferta de manjares. A oferta do cereal, é aquilo que pega, ali se eu não me engano, a farinha misturada com azeite. Aquilo que você entrega do Senhor, mas tinha que ser algo que não tinha fermento, que não tem mancha. Aquilo que você coloca no altar sem mistura. Sabe lá em Coríntios que fala que o ímpio e o injusto, o justo, não se mistura.
Sabe, quando você coloca diante do Senhor, fala de algo que não é misturado. Eu falo que a igreja vai na contramão desse sistema, queridos. Isso fala de você andar na contramão do sistema. Enquanto o mundo diz não, você diz sim. Enquanto o mundo diz sim, você fala, não, isso não está correto. Sabe, a oferta de manjares fala de entregar a farinha, de entregar o cereal. Sabe, lá em Israel, queridos, algo que é precioso é a farinha, é o trigo. É algo que custa, é algo que representa. Quando eles entregam diante do Senhor, eles estão falando, não, Deus, isso me custou algo. Isso aqui representa algo diante do Senhor. Eu creio que nesses dias, queridos, mais do que nunca, é um tempo de nós entregarmos as nossas ofertas de cereais diante do Senhor. Sabe, aquilo que Deus nos pede. A terceira oferta, fala da oferta pacífica. O que é a oferta pacífica? Lá em Levítico 3. A oferta pacífica fala quando você pega uma parte do sacrifício e coloca no altar, e a outra parte, você come, você senta ali para alimentar. O que é a oferta pacífica? É quando você tira uma parte e senta. A oferta pacífica fala de gratidão. Quando você começa a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida, você começa a agradecer ao Senhor por aquilo que Deus tem te dado, por aquilo que Deus proveu na sua vida. Isso é oferta pacífica, porque você coloca um pouco no fogo e um pouco você tira para alimentar na sua casa. E isso tem um significado muito importante em Israel, queridos, porque em Israel sentar à mesa é algo muito precioso. Às vezes nós aqui brasileiros não damos muito valor a sentar em volta da mesa. Eu não sei, cadê a Lohane aí? A Lohane, nós não damos muito valor ao sentar em volta da mesa, queridos. Mas em Israel isso era muito precioso, porque quando eles sentavam à mesa e eles pegavam parte daquele sacrifício, eles estavam dizendo, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que abençoou a minha casa. E ali eles começavam a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito durante aquele ano. Por isso que quando você vê na Bíblia o poder da gratidão, quando você vê que Jesus ele sentava à mesa, a primeira coisa que ele fazia, ele dizia, Pai, graças te dou. Por que ele dizia, graças te dou? Por causa da oferta pacífica, porque isso dizia a gratidão, aquilo que Deus proveu ali na mesa, o poder da mesa. E toda vez que ele dizia, Pai, graças te dou, o milagre acontecia. Antes dele fazer a multiplicação dos pães, ele pegou aquele pedaço de pão, olhou para os céus e disse, Pai, graças te dou. E o milagre aconteceu. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro, ele tirou ali, mandou tirar a pedra, e de repente ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Mas antes dele dizer, Lázaro, vem para fora, ele olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouves. Então o poder da gratidão sempre vai abrir portas, querido, para que o milagre de Deus estabeleça, e o poder de Deus ele venha sobre a nossa vida. E hoje as pessoas elas não conseguem agradecer aquilo que Deus está fazendo. Deus ele está se movendo, queridos. Deus está se movendo. Então o poder da gratidão na nossa vida. Deixa eu te dizer algo. Essa semana retrasada eu estava fazendo meu devocional e de repente eu deparei com aquele texto que diz assim: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aquilo começou a arder no meu coração e novamente dizia: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer falar comigo? E novamente eu me deparei com aquilo, eu fiquei a tarde inteira: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E de repente algo parece que clareou na minha mente. Abraão, Deus mudou o nome dele. O nome de Jacó, Deus mudou o nome dele. Mas o nome de Isaque, Deus não mudou. Se Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por que Deus mudou o nome de Abraão? Deus mudou o nome de Jacó, mas por que Deus não mudou o nome de Isaque? Porque o nome de Abraão, quem deu para ele foi seu pai Terá. Quem deu o nome para Jacó foi o seu pai. Mas o nome de Isaque, quem deu foi o Senhor. E aquilo que Deus te deu
é irrevogável, amém? Levante as tuas mãos aos céus comigo, e levante a tua voz e comece a declarar aquilo que Deus prometeu para a minha vida, para a minha casa, aquilo que Deus falou é irrevogável sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Só você que recebe, aplauda bem forte e dê um brado de júbilo ao nosso Deus. Sabe, queridos, a oferta pacífica, mas não fala apenas da comunhão com Deus. A oferta pacífica não fala apenas da intimidade com o Senhor, não fala apenas do agradecimento, mas a oferta pacífica fala da comunhão com os irmãos. Deixa eu te perguntar algo. Hoje nós estamos vivendo num tempo de impossibilidades, um tempo de afastamento social. Mas antes do afastamento social, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou começar de cima para baixo. Você que é líder de célula, as pessoas conhecem a cor do sofá da sua casa? As pessoas conhecem a sua cozinha? Sabe, queridos, a Bíblia fala do poder da mesa. Aqui na Bíblia tem, se eu não me engano, tem 86 vezes que fala sobre se assentar em volta da mesa, porque a mesa fala de um lugar de profundidade, de intimidade profunda. Quando Jesus, ele multiplicava pães, ele ressuscitava mortos, ele fazia isso para quê? Para as multidões. Mas quando Jesus ele chamou para sentar à mesa, ele chamou apenas discípulo, ele não chamou a multidão, porque mesa é lugar de profundidade, é lugar de intimidade, é lugar de comunhão. Quando Jesus ressuscitou, queridos, a primeira pessoa que ele apareceu foi para quem? Vamos lá, igreja, me ajuda, você que tem que... Para Maria. Maria era o quê? Ela era discípula. Depois que ele apareceu para Maria, ele apareceu mais para quem? 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles eram o quê? Discípulos. Depois ele apareceu para quem? Para os discípulos que estavam onde? Com as portas trancadas, em João capítulo 20, eles eram o quê? Discípulos. Depois ele aparece na praia, ele apareceu para quem? Para Pedro. Pedro era o quê? Depois ele aparece para Tomé, por mais que Tomé havia negado ali, mas Tomé era o quê? Discípulo. Depois ali ele se manifesta, se eu não me engano, em Atos para 500 pessoas, essas 500 pessoas estavam orando, eles eram o quê? Discípulo. Os milagres são para as multidões, mas a presença é só para discípulos. Sabe, ele fez milagres, multiplicou pães, ele ressuscitou mortos diante das multidões, mas a presença manifesta dele foi apenas para discípulos. Depois que ele morreu, ele apareceu 7 vezes, e as 7 vezes, você vai ver que ele apareceu para quem? Para discípulos. Ele não apareceu para as multidões, mas ele apareceu para os discípulos. Sabe, queridos, mais do que milagres, o Senhor quer manifestar a presença dele na sua vida e na minha vida. Aqui quando fala da oferta pacífica, eu fico vendo, queridos, lá, aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, há 38 anos, quando Jesus ele chega lá no tanque, Jesus pergunta para ele o que estava acontecendo, ele fala, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Havia 38 anos, quer dizer então, se ele tivesse um amigo, talvez ele tinha ficado lá apenas uma semana, talvez ele tinha ficado apenas um mês, porque ele falou, eu não tenho ninguém que me coloque. Então quer dizer que o milagre dele estava condicionado à comunhão. Lá no livro de Reis, capítulo 4, fala que havia uma mulher, o marido dela havia morrido e os filhos estavam para ser levados. Então o profeta chegou e falou assim, pede vasilhas
preocupar as suas vizinhas, e não poucas. E se ela não tivesse uma comunhão com as vizinhas? O milagre tinha estabelecido, queridos? Não tinha estabelecido. Eu acho que eu já contei isso aqui, queridos. Eu tenho um problema sério com o meu portão. Eu já saí de casa, larguei o portão aberto, já perdi a conta. Eu largo lá o portão aberto, e um dia eu contei isso aqui na igreja, o irmão foi lá em casa e colocou um controle no meu carro, para depois de 3 minutos o portão fechar. Ele foi lá em casa e colocou. Acho que ele ouviu tanto eu contar isso, ele falou: não, esqueci meu portão aberto. E aí os vizinhos ficam lá na porta de casa vigiando, queridos. Um dia o vizinho lá da frente, ele ficou lá das 6 horas da manhã até 4 horas da tarde esperando eu chegar. Eles não tinham o número do meu telefone, eles começaram a revezar, fizeram um turno lá na porta de casa. A hora que eu cheguei, duro que não foi isso, eu deixei a chave na porta, deixei a chave na ignição da moto, e eu cheguei lá sentado no sol, esperando eu chegar. E se eu não tivesse uma comunhão boa com eles? O pessoal que me ajuda aí nas lives, né, eles sabem, o Kevin estava aqui. A hora que termina a live, eu passo o pratinho e falo assim: leva lá para o vizinho. Eles já ficam esperando. A hora que para carro lá na porta, eles falam assim: oba, hoje vai ter janta. Amém, queridos? Então, às vezes o seu milagre, queridos, a oferta pacífica. Em Levítico 4 fala a oferta pelos pecados, pela culpa. Quando nós chegamos diante de Deus e rasgamos o nosso coração. Então você quer uma vida de poder? Então nós precisamos ter uma vida de oferta queimada, uma vida de totalidade, de entregar tudo, queridos. Nós precisamos ter uma oferta de manjares, uma oferta sem mistura, sem mancha. No livro de Levítico, capítulo 1, verso 3, fala uma oferta sem mancha. Também diz a oferta pacífica, que fala aquela oferta da comunhão, da intimidade, e fala da oferta sem culpa. Outra coisa que eu vejo, outra coisa que eu fico olhando aqui para mim e para você, queridos, para nós experimentarmos o poder de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Levítico capítulo 1, versículo 3 diz: ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Você tem oferecido o seu melhor nesses dias, querido? Ofereça o seu melhor. Você tem dado o seu melhor nesses dias? Como igreja, você tem dado o seu melhor? Para que nós venhamos receber, você tem dado o seu melhor tempo? Sabe, aquilo, eu não estou falando aquela pessoa que trabalha, mas aquilo que sobrou, aquele tempo que você tem dado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor? Você tem feito a sua melhor leitura, a sua melhor intimidade com o Senhor? Aquilo que você faz, você dá o seu melhor, queridos? Às vezes, quando a gente fala o seu melhor, é o seu melhor naquele dia, queridos. Qual que é o seu melhor naquele dia? Aquilo que você vai fazer, você faz com excelência? Você entrega com excelência? Então aqui fala, oferecer o melhor ao Senhor. Não é Lucas não, é Levítico, tá? É Levítico capítulo 1, versículo 3, dá o seu melhor, entrega o seu melhor tempo, entrega aquilo que você tem de melhor para o Senhor, o seu melhor talento, entrega a sua melhor capacidade. Você sabia, eu estava vendo a revista super interessante, que cada um de nós nascemos com no mínimo 400 talentos, uau! 400 talentos, querido. Você já descobriu os seus talentos? Que no meio da diversidade, queridos, cada pessoa que Deus vem agregando na sua igreja, na multiforme sabedoria, cada talento que Deus tem colocado, cada um tem a sua função. Você chega na cozinha, você tem uma cozinha, você olha lá a geladeira, você olha o micro-ondas, você olha o fogão. O micro-ondas tem a função dele? Tem. A geladeira tem a função dela? Tem. O fogão tem a função? Imagina, se toda geladeira quisesse que a cozinha inteira fosse geladeira. Cada um tem a sua função, o seu talento. Você tem o seu talento, você tem a sua função. Cada um de nós.
Outra coisa, lá em Levítico capítulo 1, versos 7 e 8, coloca aí para mim, Levítico 1, tem como colocar para mim? Não, não tem não. Levítico 7, ou melhor, Levítico 1, 7 a 8 diz assim, obrigado aí Luquinha, diz assim: os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem a lenha e o fogo. Se nós queremos que o fogo de Deus venha, querido, precisamos colocar as coisas em ordem. A lenha precisava ser colocada em ordem. A Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias, querido. Até para ele morrer, Deus falou para ele: ó, coloca a sua casa em ordem. A Bíblia diz que ele olhou para a parede e ele chorou. Sabe, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Então aqui fala que a lenha precisava ser colocada em ordem. Eu creio que Deus está colocando tudo em ordem nesses dias, sabe, alinhando a minha vida, alinhando a sua vida, alinhando a nossa vida. Eu costumo dizer, queridos, e alguns já escutaram isso, eu costumo dizer que até o carrinho de supermercado revela quem nós somos. Eu costumo dizer que quando você vê uma pessoa empurrando um carrinho no supermercado, a forma que ela coloca a compra dentro do carrinho revela como que está a vida espiritual dela. E eu costumo dizer isso. Eu lembro que um dia eu falei isso aqui no culto. Eu fui no supermercado, quando eu cheguei no supermercado, uma pessoa me viu e saiu correndo com o carrinho. Eu acho que a pessoa, ela catou e começou a jogar tudo dentro do carrinho. E eu olhei de longe, você imagina como que estava o carrinho. Mas já viu aquela pessoa que pega o carrinho no supermercado, coloca lá o arroz, vai colocando tudo em ordem e tal, vai colocando os produtos de limpeza, tudo no lugar certo e tal. Agora tem pessoa que não, vai jogando lá dentro, vai virando aquela... E a hora que você olha, o trem está transbordando. Eu costumo dizer que até o carrinho do supermercado revela quem você é. Revela como está a sua vida, se está em ordem ou se está numa desordem. Não é para você ficar vigiando o carrinho de ninguém no supermercado não, tá? Agora alguns já vai falar assim, já sei. A hora que já vai no supermercado, fica olhando, né, o carrinho das pessoas. Mas eu costumo dizer que até o carrinho do supermercado revela quem nós somos, querido. Como está a nossa vida. A nossa casa revela quem nós somos. Eu costumo dizer que a nossa casa é uma extensão da nossa vida espiritual. Deixa eu falar algo aqui, ó. Não vou pedir para fazer isso. Eu ia perguntar aqui, quem tem coragem, na hora que terminar o culto, convidar alguém para ir na sua casa, para conhecer a sua casa? Não vou falar isso. Uma que não pode. Mas muitos não teriam coragem, queridos. Falar assim, ó, na hora que terminar, pode ir lá em casa e conhecer a minha casa. Alguém teria coragem? A minha pode. Nem 10% da igreja. Pode, não pode? Sabe que muitas pessoas, eu falo que a nossa casa, queridos, é uma extensão da nossa vida espiritual. A nossa casa revela como que está o nosso mundo interior. Eu costumo dizer, queridos, para que o poder de Deus venha, para que a graça de Deus ela venha sobre nós, para nós terminarmos, querido, como resultado, você tem altar pronto? Quantos aqui tem altar pronto? Fala assim, não tem, diga assim, não é apenas altar, tem que estar pronto. Então o altar tem que estar pronto. Quantos altares estão prontos aqui, queridos? Segunda coisa, tem que ter sacrifício, tem que ter sacrifício voluntário, tem que ter o melhor, e tem que estar em ordem. Quando tudo isso estiver alinhado, queridos, o que acontece sobre a sua vida e sobre a minha vida? Vamos terminar, queridos. Levítico 9, 23, o pessoal do louvor pode subir. Levítico 9, 23 diz assim, parte B, e a glória do Senhor apareceu sobre o povo. Você quer viver o poder de Deus, queridos? Nós precisamos entender que o altar precisa ser restaurado,
A nossa vida precisa estar em ordem. Tem que ter um altar voluntário. Nós temos que colocar em ordem a nossa vida. E fala que a glória do Senhor veio sobre o povo. Olha lá, a glória apareceu sobre o povo. Versículo 24 diz assim para mim e para você. Não dá para colocar lá. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto. E o povo começou a adorar a Deus. Sabe, queridos, quando a glória do Senhor vem, deixa eu falar algo para vocês. Quem produz fogo é o Senhor. Sabe, quem produz a glória é o Senhor. Sabe, não importa o vaso, mas o fogo do Senhor, ele vem. Sabe, quando o altar é restaurado, quando a vida está em ordem, e fala assim, o Senhor que manda fogo, e fala que toda a igreja adorava a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Deixa eu te perguntar, o seu altar está em ordem? A sua vida está em ordem com o Senhor? Sabe, feche seus olhos agora. Sabe, a sua casa está em ordem, a sua vida está em ordem diante do Senhor. Sabe, feche seus olhos e coloque diante do Senhor agora. Deixa o Senhor derramar da graça dele sobre a tua vida, sobre a tua casa. Isso, deixa o Senhor queimar sobre a tua vida. A Bíblia diz assim, e o altar queimava continuamente. Fala assim, e a minha vida irá queimar continuamente. Fala assim, e a minha vida irá queimar continuamente. Fala assim, e a minha vida irá queimar continuamente. Fala assim, e a minha vida irá queimar continuamente. Isso, feche seus olhos, querido. Deixa o Senhor falar com você. Tu provês o fogo, Deus. Aleluia. E eu sacrifício. Aleluia. Tu provês o Espírito. Eu abro o meu coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.